pessoal, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui comentar com vocês sobre um assunto muito sério. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos movimentos contra o racismo que estão acontecendo nos Estados Unidos e movimentos que já estão acontecendo também no Brasil. Porque, na verdade, existe um reflexo de todo esse processo que a gente está vendo em período de pandemia. Nos Estados Unidos foi muito triste ver a cena do George Floyd sendo sufocado por um policial estadunidense com a mão no bolso, com o joelho sobre a garganta e ele dizendo: eu não consigo respirar. Virou um movimento nos Estados Unidos e esse movimento diz que o negro, sim, ele tem importância para a sociedade. Nos Estados Unidos, nós estamos falando de 12,5% da população, um movimento que ganhou força por todo o país, não teve o apoio do presidente Trump, pelo contrário, o presidente Trump acha que os governadores precisam agir com maior austeridade. Muitos policiais que não concordavam com a ação daquele policial saíram também favoráveis no protesto. O ato deles se ajoelharem em frente aos manifestantes também chamou muito atenção. E aí eu queria falar um pouquinho de Brasil, porque algumas pessoas costumam dizer que no Brasil existe um racismo velado, e eu não concordo com esse termo. Para mim, o racismo é muito claro no Brasil. E a gente precisa saber a situação do negro, primeiro, nesse nosso país, um pouco do histórico disso. Isso poderia até te ajudar, por exemplo, em um Enem, para a gente poder entender realmente sobre esse racismo. O negro entra no Brasil como escravo. Isso eu estou falando lá do século XVI, meados do século XVI, para trabalhar principalmente no ciclo da cana-de-açúcar. Chega no Brasil como mercadoria, vem nos navios negreiros, e nesses navios negreiros lotados, sem infraestrutura alguma, o processo de seleção já começava ali. Os negros mais fracos não aguentavam a viagem e acabavam morrendo. Os seus corpos eram jogados no mar e os negros mais fortes chegavam até os portos brasileiros, onde eram vendidos, eram expostos como mercadoria em um país onde eles não tinham nem ideia onde eles estavam. Naquele exato momento eram colocados como escravos, eram forçados ao trabalho, tinham uma alimentação muito ruim, uma situação insalubre para viver nas senzalas. Sofriam nessas senzalas. Muito bem. Alguns movimentos dos negros fizeram com que alguns negros conseguissem fugir, formaram os chamados quilombos. Nós temos até um grande símbolo que é Zumbi dos Palmares nesses quilombos, e uma ânsia muito grande por liberdade. Movimentos abolicionistas foram criados no Brasil em uma tentativa de acabar com a escravidão, mas o Brasil é o último país das Américas a acabar com a escravidão. O processo foi lento. Primeiro veio a chamada Lei Eusébio de Queiroz, 1850, e com essa lei houve o fim do tráfico negreiro. Não porque achavam que o que estavam fazendo era errado, é porque eles perceberam que existiam outros meios de ganhar dinheiro, outras formas de comércio, que era mais importante ter o trabalhador para comprar as mercadorias, já que o processo de industrialização estava caminhando. Depois da Lei Eusébio de Queiroz, veio a Lei do Ventre Livre, 1871. Lei do Ventre Livre, um menino que nascesse pós essa data, um menino negro, ele estava liberto. Aos 8 anos de idade, ele podia ir embora. Uma criança com 8 anos de ir embora, vai embora para onde? Ou ele podia ir embora aos 21 anos de idade, certo? Mas essa liberdade, essa lei não estava conseguindo, na verdade, trazer o que eles
realmente queriam, que os negros precisavam, que era o fim da escravidão. Veio a lei do sexagenário, 1880, e na lei do sexagenário, todo negro acima de 60 anos estava liberto. Fala sério, gente. Negros com 60 anos, escravos com 60 anos, eles morriam antes, trabalho muito forçado, apanhavam muito, comiam muito mal, e o negro que chegasse aos 60 anos já não era mais lucro, certo? Não era mais lucro porque ele estava cansado, na verdade ele era um estorvo, ele era um negro que não dava mais lucro para o senhor do engenho, para o senhor das minas, para o senhor do café. Até que veio 1888, 13 de maio de 1888, e houve a abolição da escravatura. A abolição da escravatura, os negros estavam livres, e aí? Livres e vão para onde? Fazer o quê? Trabalhar para quem? Vão voltar para a África? Então esses negros ficavam vadiando, andando pelas cidades. Detalhe, naquela época vadiar era crime, então os negros já entraram numa situação de marginalidade. Como não tinha onde morar, foram morar nos morros, nos guetos, nas margens dos rios, formando assim as favelas, as palafitas, lugares sem água, lugares sem saneamento, é claro, sem luz, sem energia elétrica, sem infraestrutura alguma. Esses negros tiveram que trabalhar para aqueles mesmos fazendeiros, para aqueles mesmos produtores, por valores menores, que não davam nem mesmo para se alimentar. Esses negros não foram indenizados, esses negros não ganharam terras, e essa situação foi perpetuando. Os negros não tinham direito à educação, os negros não iam para a escola. E como que a gente quer falar de uma democracia racial vivendo um histórico desse? Eu estou falando de 1888. Eu estou falando de uma situação onde os negros viveram nessa marginalidade e não conseguem hoje compor a elite brasileira, nem a classe média brasileira. Os negros estão nas classes mais pobres, os negros estão nas periferias, e são os negros que mais sofrem hoje com a desigualdade social no nosso país. Sofrem porque não conseguem, por exemplo, entrar numa universidade. Sofrem porque são discriminados. E aí nós vamos lembrar o caso do menino João Pedro, que tomou um tiro dentro de casa, um tiro de fuzil dentro de casa. Ele não era um bandido, ele não estava na rua, se essa é a desculpa. A menina Ágata, que tomou um tiro dentro do transporte escolar. Nós temos vários casos no Brasil e é necessário que quantos João Pedros morram para a gente acordar que existe sim um racismo estrutural no nosso país. Hoje nós temos o sistema político que não permite, por exemplo, que os negros tenham voz dentro dos movimentos. Hoje nós temos uma situação econômica onde os negros são os que mais sofrem. E até quando? Até quando a gente vai viver assim? Porque a nossa população negra no Brasil é muito maior do que a população dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles estão gritando. E eu acho que não falta muito para no Brasil a gente também poder colocar a boca no trombone. Não era assim o ditado popular? É necessário falar, é necessário mostrar que existe sim um preconceito no Brasil e ele é sério e ele deve ser assumido. Que a gente possa entender, que nós possamos se manifestar, que nós possamos, a partir de agora, de todo esse movimento, falar. Hoje nós temos a mídia aí, hoje nós temos os movimentos populares, é necessário que as pessoas entendam que esse preconceito, ele precisa acabar. Isso é algo urgente.
Um abraço a todos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhe com os seus amigos. Não esqueçam de dar um like, ok? Espero que tenham gostado. Lembra que atualidades é para todos. Daí o nosso objetivo do canal. Um abraço e até a próxima!